Seja bem-vindo a mais um episódio do Amazon Mic Podcast. Esse é o terceiro episódio, com uma convidada muitíssimo especial. Meu nome é Fabiana Tuma, eu sou apresentadora aqui do podcast, estou no segundo semestre de administração. Eu sou Vinícius Farias, também sou apresentador do podcast, estou no quarto semestre de administração. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, alguém que fez parte da história do Cesupa, participou do NIEG e tem uma vasta experiência profissional. Estamos aqui com Agatha Ruffey. Aê! Obrigada pelo convite, gente. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, Começando aqui com uma pergunta bem básica. Em que ano que tu começou a fazer curso de administração no Cesupa? Nossa, olha, eu não sou muito boa de datas, assim, mas eu acho que tem 2009. 2009? 2009 foi quando eu entrei na faculdade. Então já tá formada aí, já tem uns... já tem um don't tell. 14, 15 anos, tá? Eu acho, Por é. aí. E aqui? Como é que surgiu essa tua vontade de fazer ADM? Tipo, de onde é que veio? Cara, é esse meu curso. Bom, na verdade eu Sinceridade. descobri... Sinceridade. Na verdade eu descobri que era isso que eu queria fazer durante o curso. Ai, que legal. Quando a gente começou a fazer possibilidades de vestibular, eu só queria fazer se fosse design ou marketing. Nossa. E aí, eu passei aqui. Quando eu passei, o meu pai falou, pronto, você já passou na faculdade que você quer, né? Administração e marketing. Marketing, tem tudo a ver contigo, então faça a faculdade de marketing. Naquela época tinha, né? Era administração com ênfase em marketing. Legal. E aí eu falava, realmente é isso que eu quero, então nem fiz o resto. Nem fiz as outras faculdades, porque eu já tinha passado naquilo que eu queria. E no decorrer da faculdade, eu descobri que, na verdade, não era o marketing que eu queria. Era a administração. Nossa. Eu me descobri administradora durante o curso. E isso foi muito legal. Foi no primeiro ano de faculdade. E aí, os meus pais, que são empresários, mas não são formados na área de administração, eles falaram, como é que tá o curso? Como é que tá a faculdade? E eu falava, nossa, me encontrei. É isso mesmo que eu quero fazer. Eu quero ser administradora. Tenho habilidade para isso. E eu realmente me encontrei de fato, assim. O primeiro ano de faculdade foi muito interessante. E aí o marketing acabou que ficou totalmente secundário. Nessa tua trajetória do Cesupa, aí tu participou de projeto de extensão, né? O NIEG, fizeste parte do NIEG. Conta um pouquinho como é que foi. Sim. Eu não sei se nós fomos a primeira turma. Eu não recordo disso. Eu acho que o NIEG, ele vinha de uma reformulação. Tinha uma turma anterior à nossa, que eu me lembro, né, gente? Tem um certo tempo isso. Mas o que eu me lembro é que a gente tinha o NIEG estava passando por uma reformulação e queria iniciar uma nova etapa, né, do NIEG. Parece que o grupo tinha se desfeito e aí precisava de novos integrantes. E aí foi no primeiro ano de faculdade, ou no segundo, mais ou menos, o professor Rafael Bulhosa me convidou para participar do grupo. E aí foi uma felicidade só, porque quando tu inicia a tua faculdade, tu não queres só fazer faculdade, né? Tu não quer fazer só os cursos, tu não queres fazer só as matérias, tu quer mesmo te envolver nesse processo, tu queres te integrar, tu queres fazer, vivenciar, acho que é essa a palavra, a gente quer vivenciar a faculdade como um todo. E o convite do professor Rafael foi muito feliz naquele momento, fazer parte de um grupo que estava ressurgindo, né? Ressurgindo. Hoje o NIEG ainda tá com potência máxima aí. Já. O Rafael continua, inclusive. Sim, o Rafael é o coordenador geral, ele sempre tá trazendo projeto novo, ideias novas aí. Eu já fiz parte do NIEG também, já contei no episódio passado. Verdade. Mas eu acho que o que me ajudou muito a desenvolver muitas habilidades foi fazer parte do NIEG, né? Tem vários projetos que desenvolvem muito as tuas habilidades e competências. Eu, por exemplo, fui coordenador de um projeto que hoje a Fabi faz parte, que é o Ritmo. E, nossa, isso daí desenvolveu muito, me impulsionou assim, no mercado de trabalho, desenvolveu as habilidades. E creio que deve ter acontecido isso contigo também, né? Com certeza. Eu acho que o NIEG, ele não só te desenvolve como ser humano, que na verdade não se desenvolve só como profissional, ele te desenvolve também como ser humano. Eu acho que na época quando a gente começou, o professor Rafael, ele foi fundamental nessa formação. Era um projeto novo que a gente também estava explorando,
várias alternativas interessantes e naquele momento a gente era voltado muito para projetos voltados para a comunidade. Sim. Eu não sei muito bem como que está hoje o NIEG, qual que é os nichos, vamos dizer assim, de atuação, mas naquela época a gente tinha esse olhar muito atento para a comunidade. E engraçado que essa experiência do NIEG fez com que eu desenvolvesse isso também ao longo da minha carreira profissional. Então, quando eu comecei a trabalhar, foi voltado para a comunidade no interior do estado, né, para Palmeiras, para Dendê, para óleo de Dendê. Depois, quando eu fui convidada, né, para trabalhar na empresa da minha família, eu desenvolvi esses projetos também com comunidade por onde a gente estava inserido, né, no interior do estado. Então, a experiência que a gente tem do NIEG, que eu tive no NIEG para desenvolver esses laços com a comunidade de como fazer o desenvolvimento regional, a gente também levou para a área profissional. Posso puxar esse gancho aí que ela falou de mercado de trabalho? Me conta aí um pouquinho como é que foi, quando começou a tua carreira, assim? Quando, em que período foi durante a faculdade? Como é que foi? Tipo, tu já começou a trabalhar, assim, depois que se formou ou começou durante? Eu sempre quis trabalhar, né? Sim. Era uma coisa assim, pra mim, que eu sempre quis trabalhar. Eu comecei, na verdade, a trabalhar com 15 anos de idade. Nossa, que legal. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Aí, de lá, comecei a fazer meus bicos, né, como modelo. Eu comecei a carreira como modelo fotográfica. E aí eu comecei a trabalhar com a área publicitária. E aí, com o passar do tempo, as coisas foram criando formas. Então, eu sempre sabia que eu queria trabalhar. Eu adoro, na verdade, adoro trabalhar. Então, era uma coisa que eu sempre quis fazer. Quando eu entrei na faculdade, no primeiro ano eu já consegui meu primeiro estágio. Nossa, que legal. Eu entrei na faculdade e já queria estagiar. Onde foi? Foi na Agropalma. Ai, que legal. Foi na Agropalma. Eu comecei a trabalhar na Agropalma. E lá, junto com o NIEG, a gente começou a desenvolver projetos dentro da empresa com óleo de dendê. Que bacana. E aí foi muito bacana. E aí de lá, eu fiquei um tempinho lá. E aí eu comecei a trabalhar ainda na faculdade. Eu já saí da Agropalma e fui começar a trabalhar no ramo de bancária, né? Como foi essa decisão, essa experiência? A gente já falou isso meio que em off aqui. Bom, hoje fazendo uma reflexão sobre isso, né? Assim, não foi a melhor decisão da minha vida, mas eu acho que todo mundo no decorrer da sua vida, da sua trajetória, a gente faz escolhas equivocadas, eu não digo erradas. Sim. Eu acho que foram equivocadas ao longo da nossa caminhada. A gente faz essas escolhas equivocadas. E eu fiz, né? Eu saí de uma empresa que eu tinha muita identificação, uma empresa que eu gostava muito, com a perspectiva de já ter a minha independência total financeira. Estabilidade. Eu decidi ir para a área bancária. E eu não me identifiquei. Não era algo que só o dinheiro fazia sentido, sabe? Uhum. Então, eu vi que eu não ia ser feliz naquela carreira. Tinha estabilidade, era financeiramente bem remunerada, mas eu sabia que isso só para mim não preenche. Dinheiro não é tudo, né? Exatamente, não preenche. Não motiva, né? Sim. Eu digo que até certo ponto, né? Tem horas que... no começo, assim, a gente vê muito dinheiro e fica motivado, mas depois... Se tu não se identifica, tu não consegue levar pra frente. E eu ainda acho que o dinheiro, ele não é tão motivador assim. Sinceramente, assim, ele não é tão motivador. Você pode receber muito bem, mas se você não fizer sentido aquilo que você faz, não adianta. Não adianta você ser bem remunerado. Eu queria até te perguntar sobre isso, porque eu tinha uma perspectiva até um tempo atrás muito parecida com a tua de estabilidade. Uhum. Eu acreditava muito nessa estabilidade, eu acreditava muito nessa segurança financeira, que é uma coisa que, tipo, eu queria muito, muito ter. Só que depois de um tempo, e até com alguns estudos que eu fui fazendo, alguns livros que eu fui lendo, inclusive uma dica aí, O Pai Rico e o Pai Pobre, que é muito bom. Mudou completamente a minha cabeça. E eu deixei de acreditar um pouco nisso de estabilidade. Pra mim, tipo, hoje em dia, eu não acredito muito no conceito de estabilidade. E eu queria te perguntar, isso hoje em dia ainda faz sentido pra ti ou não faz? Eu acho que a gente
vai mudando ao longo da nossa caminhada, né? O único livro que meu pai falou que eu precisava ler na vida era Pai Rico, Pai Pobre. Esse foi o único livro que meu pai falou. Ó, o único livro e a única dica que eu posso te dar sobre a tua carreira, leia Pai Rico, Pai Pobre. Então, eu me identifico também demais e eu me arrepiei inteira porque faz muito sentido. Então, quem puder ler, leia. Incrível. Eu tive essa mudança na vida, né? Da gente querer ter essa estabilidade. A gente muito nova, a gente quer logo ter tudo, né? Isso é verdade. A gente quer abraçar o mundo. A gente quer abraçar o mundo. A gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. Ser independente. Ser independente. Então, a gente busca isso. E eu acho que é super natural. E naquele momento, com 20 anos, né? 19, 20 anos, era isso que eu queria. Imagina. Terminar uma faculdade, já empregada num bom emprego, ter toda a independência financeira, ser estável, poder construir um patrimônio. Então, era o caminho certo. Vamos dizer assim, era o caminho certo a ser seguido. E esse período sombrio da tua vida durou Trauma. quanto tempo? Desse trabalho, que eu não gostava muito, acho que foram 2 anos. Ainda resistiu. Eu ainda resisti. Ainda tipo ficou um relacionamento assim. abusivo. Era um relacionamento. Mas porque, na verdade, é difícil você identificar que você não quer. Sim. É exatamente esse que é o problema. Porque você fala, eu estou me formando, eu tenho um emprego, eu recebo bem, eu posso ter as coisas. Eu posso ter as coisas. Eu posso ter carro, eu posso ter casa, eu posso pensar no meu futuro. E aí você começa a entender, tá tudo bem. Sim. Enquanto, na verdade, também, não né? tá. Tenho muito do medo de, tipo assim, eu vou abrir mão do certo, do seguro, pelo quê? Sim, exatamente. Tipo, como é que eu vou conquistar as mesmas coisas que eu quero sem esse seguro certo e Exatamente. E aí, quando tu tens 19, 20 anos, você fica insegura, né? De você tomar uma decisão que o certo é ficar naquilo que é estável. Sim. Só que aí você começa a entender que, na verdade, a vida não é estável. A vida, ela é uma montanha-russa, de sobe e desce, e que se tá retilíneo, né? Se tá, assim, exato, você tá morto, né? A única linha reta que existe é aquela... No coração para. Exatamente, onde o coração para. E aí eu precisava da motivação, né? Eu acho que tinha isso, né? Eu queria fazer algo mais. Eu queria criar novas coisas, eu queria fazer novos projetos, eu queria ter algo que me proporcionasse a viver mais intensamente essa vida que eu me propus, né? Sim. Acordar, ir trabalhar e fazer aquilo e voltar. Não me preenchia, não era o suficiente. Nesse meio tempo, quando eu saí do banco, eu iniciei um projeto local junto com a Joana Martins. Na verdade, não é um projeto meu. Na verdade, eu ajudei o projeto ser desenvolvido naquele ano, que é o Ver o Peso da Cozinha Paraense. Que legal. A Joana Martins, ela já vinha acho que com a primeira, segunda temporada, e eu acho que eu entrei na terceira ou na segunda. E aí, a gente desenvolveu esse projeto juntas desse ano, e aí foi muito legal, foi falar de comida, foi falar sobre gastronomia local, foi dar voz a pessoas. Falar de comida sempre é muito bom. Muito bom. Tem dar aquela voz, dinâmica, né? Tem. Tu se sente vivo. Com certeza. E isso te motiva, né? Muito. Eu queria te perguntar também, quando foi que tu encontraste a tua verdadeira motivação? Foi nesse momento, quando começaste a participar desses projetos? Quando foi que tu tomaste coragem de, tipo, ok, eu realmente não quero ser bancário, o que eu quero e pra onde eu vou? Eu não quero. O que é que eu vou fazer? Não, na verdade, não foi algo pensado de eu vou deixar de ser bancária e vou fazer outra coisa. Não. Eu sabia o que eu não queria. Tá. Então, eu acordei uma bela segunda-feira e falei, isso eu não quero mais. Então, eu não quero mais ser bancária. Então, foi mais... Eu não sabia o que eu ia fazer depois. Mas eu sabia que eu não queria. Que é um grande... Então, eu não queria ser bancária. Então, uma grande coisa. É importante, de certa forma, né? sim. A gente saber o que a gente eu sabia não que quer. não queria. O que eu não queria era, eu não queria ser bancária. E aí, quando a gente estava conversando aqui em off, né, que eu falei que era uma coisa que até minha família, ela... Não é que ela desejava, mas ela achava que era uma escolha interessante eu ser bancária. Porque meu avô paterno era bancário, tinha uma posição
importante. Então, era o caminho mais fácil, vamos dizer assim, né? De falar assim, não, segue o caminho do teu avô. Eles te apoiaram. Me apoiaram muito. E me apoiaram também na decisão quando eu acordei na segunda-feira dizendo que eu não queria mais ser bancária. Eles também me apoiaram. Que aí eu me lembro direitinho do meu pai falando, você vai fazer o quê? Eu falei, não sei. Eu não sei. Não sei, mas eu vou fazer. Mas alguma coisa eu vou fazer. Eu vou me encontrar, vou me dar meu tempo de tentar entender o que eu quero, o que eu vou fazer. E eu vou me encontrar como eu sempre me encontrei. E aí os projetos vieram e aí tu em paralelo. Aí veio esse projeto do Ver o Peso da Cozinha Paraense, veio o projeto de redigir o perfil de uma empresa daqui da Amazônia. E aí esses projetos foram surgindo ao longo desse processo de reflexão, de tentar me encontrar. Até que um belo momento a minha mãe falou assim, a gente precisa muito de um administrador dentro da empresa, né? E eu queria fazer esse convite. Tu não queres trabalhar comigo e com teu avô? Que legal. Antes de tu iniciar, desculpa te cortar, mas antes de tu iniciar vontade. essa trajetória atual da tua empresa, queria ressaltar que é muito importante pra galera que tá escutando essa parte antes de tu te encontrar, tu tá perdido, assim, porque muita gente se encontra nesse mesmo estado. Meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu não sei o que eu quero fazer, eu tô aqui, sei lá, encontro realmente perdido. Então, escutar isso é muito, muito bacana. Saber perder pra se encontrar. Saber que não é só a pessoa, não sou só eu que tô passando, por exemplo, não sou só eu que passo por isso, mas, tipo, muita gente, todo mundo passa por isso e no final dá certo, sabe? No final a gente se encontra, a gente acha o que a gente quer, tipo... Sim. Uma hora a gente vai se encontrar, né? E tá tudo bem também. E tá tudo bem também a gente querer coisas diferentes durante o processo. A gente acha que a gente se encontra, né? Mas nem sempre. E depois a gente se descobre de novo. Quando eu concordo muito contigo, a gente sempre está nessa busca de tentar nos encontrar. E quando a gente se encontra, ainda tem as dificuldades. Com certeza, sempre vão ter. Sempre vão ter as dificuldades, né? Na verdade, as dificuldades, elas são maiores quando a gente se encontra, porque... Talvez. Talvez, Só sim. que o fato da gente ter se encontrado, meio que ele conforta um pouquinho o peso desses problemas, dessas adversidades, porque a gente está satisfeito com aquilo que a gente... onde a gente chegou. Que motiva também, né? Tem a motivação. Enfrentar as dificuldades, às vezes as coisas não tão fáceis, mas tu lembra, pera, eu tô aqui porque eu quero isso, eu gosto disso. Eu já ia te falar, eu acho que é a questão da decisão. É de você tomar ciência da decisão que você tá tomando. Sim. Eu sei que é pra cá que eu quero ir, sabe? Eu tenho consciência disso. Então, eu aceito os desafios que são impostos. Sim. Mas é pra cá que eu quero ir. E o contrário também. Eu não quero ir pra cá. Mesmo que esse seja o caminho mais certo, talvez. É porque não existe... Essa questão do certo é meio... É muito subjetivo, né? O que é certo pra mim, o que seria o certo pra mim, o que seria estável pra mim, talvez não seja pra ti, não seja pra ti. Uhum. Então, eu acho que é muito individual mesmo. Eu acho que, pelo menos assim, pensando da área onde a gente se encontra, né? Da administração, do empreendedorismo, eu acho que muitas pessoas podem se identificar com a tua fala de, tipo, não se encontrar naquela rotina do estável. Então, por exemplo, eu me identifiquei muito quando tu falaste isso, porque eu acho que essa dinâmica de tu fazer um projeto, tu trabalhar com pessoas e tu se envolver, eu acho que isso é uma coisa que, para pessoas que gostam desse ramo aqui da administração, é uma coisa que encanta. E que talvez para outras pessoas não, pode já não ser o certo. Mas assim, não querendo tão romantizar, vamos dizer assim, essa questão do empreendedorismo, o empreendedorismo, ele não deveria ser tão romantizado, ao meu entender. Verdade. Sabe? Eu acredito que sim, muita gente tem essa possibilidade, tem esse viés de se lançar em algo novo, vamos dizer assim, em algo que seja inédito, algo que seja inovador, que eu acredito que muita gente é lançado para o empreendedorismo para isso, parece que para descobrir a nova roda. Sim. Enquanto, na verdade, o fazer bem feito é muito mais difícil. O fazer o básico bem feito, ele é muito mais difícil. Então,
eu acredito que o empreendedorismo ele é muito importante. A inovação ela é muito importante e ela é constante. Só que a gente precisa atentar aos pequenos detalhes. Sim. Como é que, de fato, a roda que já foi construída, que já foi feita, como que, de fato, ela roda? Como é que ela realmente acontece? É o básico. Sim. E eu acredito que falta um pouco isso, é a gente voltar para esse empreendedorismo Sim. com o fundamento. Um pouco mais consciente também, né? Eu Sim. gostei dessa tua fala, de tipo, que o empreendedorismo, ele é meio que as pessoas tentam fazer ele ser romântico, e quando a gente realmente entra nesse universo, a gente vê que é muito legal, é maravilhoso, mas não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Você tem que... É como a gente estava falando dos desafios. Vão ter muitos desafios. Vai ter mais desafio Vai ter mais desafio do que felicidade. A questão do empreendedorismo, ele é fundamental. Ele é muito importante. Sim. Eu acredito que as pessoas, elas... Sabe aquele perfil de que todo mundo... Não é todo mundo que é para tudo? Sim. Cada um tem uma habilidade, certo? E nem todo mundo é empreendedor. Ponto. Simples assim. Você pode se tornar um bom administrador, você pode se tornar um bom empreendedor, você pode criar ferramentas para isso. Mas a gente não pode se romantizar de dizer, tive uma boa ideia e isso vai ser um grande de um sucesso. Tipo, você é o novo Steve Jobs. Não é exatamente assim que funciona. Uhum. Eu tenho uma boa ideia e eu vou construir para que ela seja uma boa ideia. E se no decorrer do processo eu perceber que eu utilizei todas as minhas ferramentas, que eu aprendi. No curso de administração. No curso de administração do Cezupa. Que eu aprendi, eu percebi que todas essas ferramentas e que todas essas variáveis e que todos esses indicadores e que todos esses... Não é isso. Então não é isso. Não é isso. Não é. Fecha essa página, fecha esse ciclo e vai construir outra coisa. Também, né? E vai construir outra coisa. Que pode ser que não seja a tua vocação. Sim, tem muita também aquela diferença entre você ser teimoso e persistente. Total. Você tem que saber, pera lá, eu tô insistindo no quê? E aí, se a gente for aproveitar esse gancho, eu vou já fazer um paralelo que é exatamente isso. Eu queria ser empreendedora. Eu jamais quis trabalhar com a minha família. Eu jamais quis assumir a empresa familiar. Justamente porque eu queria criar algo novo, algo meu. E mal eu esperava que o maior desafio da minha vida era receber uma empresa com mais de 40 anos de mercado e poder fazer a inovação dentro dela para que ela dure mais 40 anos. Com qualidade, né? Como tu falaste. Então, eu acho que esse é um grande desafio. Eu digo que o meu avô, sim, foi um empreendedor. Sim. Lá na década de 70, quando ele percebeu que ele poderia criar produtos de forma sustentável utilizando uma matéria-prima totalmente sustentável. Então, eu acredito que ele foi ali naquele momento empreendedor. E com erros e acertos, ele foi construindo o negócio sem muito conhecimento técnico, porque meu avô não era formado. Então, ele foi realmente aprendendo no erro, na né? vida. Na vida, lá no empírico, né? Foi assim que ele foi. Ele falou, não, aqui eu sei que não vai dar certo, ou aqui eu sei que vai dar. Sim. Mas nos erros, né? Ele sabia que aquilo ali, ele não sabia... Ele sabia que ali não ia dar certo. Mas ele só soube disso porque ele errou muitas vezes para chegar lá. Ele usou um MVP, digamos assim, sem saber que era um MVP. Então, para ele chegar nesse caminho e fazer a criação E quando eu assumi a responsabilidade da empresa, de ser administradora da empresa, fazer esse olhar do empreendedorismo, né, da inovação de uma empresa que já tinha mais de 40 anos, esse foi o grande desafio. Que é o que eu te digo, né? A gente precisa parar de romantizar um pouco a coisa e dizer, vem cá, o que faz isso aqui dar certo, né? Sim. Eu queria, antes de continuares falando, desculpa te interromper, eu queria saber se tu podia falar um pouquinho só como é o nome da tua empresa, da tua família, qual é o ramo, porque acho que a gente entrou já no assunto, A gente já entrou no assunto e não conversou sobre o que era, né? Tá. Nós somos uma empresa de 40 anos de mercado, nós somos uma indústria de alimentos, o nome da empresa é a empresa Prove, mas a gente até pode entrar sobre esse assunto, mas o carro-chefe mesmo do nome da empresa, como ela é realmente conhecida, é Palma.
por conta do nosso produto que está há mais de 50 anos no mercado, que é o Palmito Palma. Legal. Certo. Voltando agora para a parte da... mas é dos processos que eu estava falando. Do insight lá. Do insight, do processo de inovação, mas e fazendo esse link, a empresa ela é uma indústria de alimentos, né? Mas o carro-chefe da empresa, desde a época do Espírito Santo, sempre foi palmito. A tua família não é daqui, né? Não, Acho ela que não é é importante daqui. falar isso, que a tua família veio pra cá. E aí, como é que foi? A empresa já existia lá no Espírito Santo ou começou aqui? Não, a empresa começou na década de 70, em 1970, no Espírito Santo. Que legal. E aí, de lá, é que a gente veio para cá. Porque o meu avô, que foi o fundador da empresa, ele queria muito uma palmeira que fosse sustentável. Na época, se consumia, a nível Brasil, se consumia a palmeira de Jussara, que é ali do setor da Mata Atlântica. Só que não é uma palmeira muito sustentável. E aí, que aí eu digo do empreendedorismo, o meu avô percebeu que essa palmeira não iria ser uma palmeira de longevidade, não iria ser uma matéria-prima que teria um tempo de produção interessante, porque ele queria fazer isso para o resto da vida dele. Sim. E fez. E ele mudou para o Pará. Então, em 1977, ele instalou a primeira indústria dele em Afuá, aqui no interior do estado, né, no Marajó. E aí ele veio para cá em 1977, fundou a empresa, porque ele se apaixonou pelo açaizeiro. Que aí ele disse, não, aqui eu vou trabalhar, se eu souber fazer, eu vou trabalhar para o resto da minha vida com essa palmeira. Porque a palmeira de açaizeiro, ela é altamente sustentável. Que legal. Dá para fazer dezenas de coisas com a palmeira. Muito. E você pode produzir, o que é mais interessante da palmeira de açaizeiro, e aí, quando eu sempre tenho oportunidade de falar sobre ela, a gente valoriza pouco, o nosso estado valoriza pouco. A palmeira de açaizeiro, ela tem uma capacidade absurda de você produzir concomitantemente, né? Assim, ao mesmo tempo, em safras diferentes, tanto o açaí quanto o palmito, e ainda servir como o rejeito sólido dele como composto orgânico para plantas. Então, legal. Fora o inúmero potencial que a palmeira tem, mas a gente veio para cá em 1977 porque sabia que se fizesse o manejo correto da palmeira, poderia produzir por muitos anos. E é isso que acontece até hoje. Esse mês, a empresa completou 46 anos aqui no Pará. Que legal, parabéns. Obrigada. Que bacana. Eu achei muito interessante, porque eu não sabia sobre esses conhecimentos, né? No caso da palmeira, enfim, eu achei muito legal. Eu até digo que a palmeira de açaizeira, ela precisa ser melhor estudada. Tem pouco conteúdo, principalmente científico, relacionado à palmeira de açaizeiro. De uns 15 anos para cá, o foco agora maior é no açaí, e que está tudo bem, ótimo, que bom que a gente está estudando sobre o açaí, mas a espécie em si, a palmeira do açaizeiro, precisa ser melhor explorada e estudada. Inclusive, eu queria abrir um parênteses aqui, que você está falando sobre a palmeira e tal. Agora, em julho de 2022, eu participei do Sócrates, que é o projeto do Niege, que a gente vai viajando e tal. Tu participou também, né? Sim. Eu sonho participar, né? Quem tiver oportunidade é um divisor de águas. Uma das empresas que a gente visitou foi a Nestlé. E dentro da Nestlé, nossa, incrível. Legal. Dentro da Nestlé a gente teve um desafio. A equipe do Sócrates foi dividida em vários grupos. E nesses grupos a gente tinha que meio que trazer coisas sustentáveis lá da Amazônia, no caso da Amazônia, para Nestlé, para a gente apresentar para a Nestlé de que forma a Amazônia poderia contribuir também para enfim, projetos inovadores. E um dos projetos foi sobre fazer chocolate a partir eu acho que é da casca do açaí, alguma coisa assim. Dava para fazer, uma menina lá do Sócrates sabia o processo de produção. E a Nestlé se interessou muito, disse que ia vir para cá estudar mais a palmeira, o açaí, enfim, gerar grandes projetos aqui dentro da Amazônia. Foi um insight que a gente teve lá no Isso projeto. Isso é muito legal. Muito bacana. É muito bacana. A gente precisa exatamente trazer esse olhar para dentro da Amazônia, falar sobre ela, mas dando voz para quem realmente está dentro dela. Né? Então, quando a gente
quando meu avô veio para cá em 1977, depois né, minha mãe assumiu a empresa também, outras pessoas da família também participaram desse processo. E aí, agora, eu estando lá com conhecimento um pouquinho mais técnico, que eu não digo também que eu sei tudo, pelo contrário, mas eu sou a única que tem a formação técnica para gerenciar, administrar a empresa, eu sei que eu posso e eu sei que eu ajudo muito dentro dela. Mas um ponto importante que a gente precisa dizer é que a gente, dentro da Amazônia, tem um universo de possibilidades. E quando a gente fala em desenvolvimento dessa região, a gente precisa falar desse desenvolvimento regional, local principalmente, porque é muito diferente. Quando a gente fala do interior de Afuá, é muito diferente quando a gente fala de Belém. Sim, são universos completamente tipo assim, é um diferentes. infinito. E aí tem vários universos dentro. São vários universos diferentes. E essa realidade local precisa ser observada. Sim. Precisa ser observada. E aí, quando que tu me perguntaste da questão de inovação, o que me motivou, por que eu entrei, foi exatamente isso. Quando eu recebi o convite da minha família, né, do meu avô e da minha mãe para fazer parte da empresa, o meu objetivo era exatamente criar esse link com a comunidade. Porque já existia, ele já tinha. Mas a gente queria fazer esse desenvolvimento regional. Sim. O que me motiva é tentar fazer a diferença por onde a gente passa. E isso é muito era a cabeça do meu avô, era a cabeça da minha mãe. E a gente tem isso. Então, quando eu fui para lá, foi exatamente no ano em que precisava mudar essa cultura para se adaptar também a uma legislação ambiental que estava surgindo na época. De ter uma intensificação maior com essa questão do manejo da palmeira, do açaizeiro. Só para vocês terem ideia, o Pará ele é responsável por 85% da produção de palmito a nível Brasil do que é consumido. Nossa. Então, 85% do que é consumido de palmito no Brasil é produzido no Pará. Nossa, eu não sabia. Então, por que precisa ter esse olhar para a palmeira? É exatamente isso. A gente precisa mudar essa cultura do extrativismo para um manejo correto sobre ela. Sim. E você só tem longevidade, você só tem essa capacidade de ficar muito tempo se você respeitar e conhecer exatamente a matéria-prima que você está trabalhando. Tu tocaste num ponto que eu acho muito interessante, que, assim, quando eu comecei esse curso, eu ouvia muito por fora as pessoas falando, tipo, Amazônia, que é um tema que está em alta e que está muito hypado e que as pessoas falam muito sobre isso, enfim. E aí, quando eu realmente entrei de fato no curso, que eu comecei a ter oportunidade de, tipo, participar de vários projetos, eu vi que realmente tem muitos projetos que se dedicam a isso. Mas ainda parece que não é suficiente, parece que ainda é pouco. Parece que, assim, que tem muitas pessoas se importando e dando, tipo, às vezes até voz, mas ainda é pouco comparado ao tamanho que é essa área, né? Sim, mas a gente acaba tendo que entrar um pouco em política e não é nem um pouco a intenção, mas politizar a Amazônia eu acho que é um tanto quanto equivocado. Uhum. Precisa dar voz para o que está acontecendo lá, de fato. Sim. O que é ruim e o que é bom. E precisa ter esse olhar atento para aquilo que está acontecendo lá. Sim. Eu acredito que esse que é o caminho, sabe? Eu acredito que precisa ter mais estudos técnicos. Isso acho que falta. Quem é que hoje está estudando sobre o açaizeiro? Quem é que hoje está estudando sobre o cacau? Quem é hoje? Eu posso estar falando uma coisa que eu sei que a Embrapa faz. Uhum. Mas a Embrapa é um dos poucos que fazem. Eu desconheço o outro que faz. Mas a Embrapa está lá. E faz um excelente trabalho. A Embrapa foi uma parceira muito importante para a gente quando a gente quis desenvolver, transformar a indústria uma indústria de resíduo zero. Então, destinar todo o composto,
todo o resíduo que a gente tinha, todo o rejeito que a indústria produzia, já que a gente estava no centro estamos, na verdade, no centro da Amazônia, a gente queria ser essa indústria. E, para isso, a gente quis desenvolver todo o rejeito que a fábrica produzia da casca do açaí, da casca da palmeira, das folhas, como que a gente poderia transformar isso em um composto orgânico. A Embrapa nos ajudou e a gente conseguiu desenvolver esse projeto em conjunto. Desculpa te interromper, só para quem não sabe, o que é? Tipo, qual é essa empresa, a Embrapa? A Embrapa. Só pra gente saber que a gente não é da área. Tá. A Embrapa, ela é, na verdade, uma instituição pública. Ah, legal. Tá? Que ela pesquisa sobre assuntos técnicos de diversas áreas. Ela é mais voltada para a área mais assim, agrônoma, vamos dizer assim. Então, ela estuda sobre o açaizeiro, ela estuda sobre a palmeira, ela desenvolve mudas para que você possa utilizar na sua plantação, se for o caso. Existe, por exemplo, hoje um estudo dentro da Embrapa que ela desenvolveu, já tem um tempo, isso não é de agora, desenvolveu um açaizeiro que é chamado de açaizeiro, por exemplo, pai d'égua. Por exemplo, não. É chamado de açaizeiro pai d'égua. Ele tem uma estatura menor, é mais fácil na hora de você colher o açaí. Não precisa ter o risco para você colher o fruto. Ele diminui porque ele fica numa estatura possível. Você não precisa subir no açaizeiro para você colher. Então, a Embrapa ela é um órgão federal que eles desenvolvem pesquisas técnicas de auxílio, principalmente quem trabalha na área agrônoma, ambiental. Eles têm esse viés, vamos dizer assim. Mas não é uma empresa privada, não. É uma empresa... Uma instituição pública. É uma instituição pública. E tu não conhece nenhuma empresa privada que faça esse mesmo trabalho? Olha, desconheço. Pode Sim. ser que tenha, mas eu não tive ainda, vamos dizer assim, acesso. Porque a Embrapa ela é excelente. De verdade, assim, ela é excelente. Os profissionais, os engenheiros agrônomos, eles são muito bons. São pessoas realmente que estão voltadas para dentro da Amazônia e pesquisam sobre a Amazônia. E quando eu falo, precisa de mais, é porque eu gostaria que tivesse mais além da Embrapa. A Embrapa faz um trabalho muito bom, excelente. Se você for lá e querer desenvolver, por exemplo, esse composto orgânico que nós desenvolvemos, que é um substrato para a planta, a gente precisava entender se ele tinha muito macro e micronutrientes que fosse realmente importante para as plantas. A gente ia lá, o laboratório da Embrapa foi e validou. Então, é um instituto muito importante. Eu só gostaria que tivessem mais. Sim. Eu gostaria que essa parceria fosse mais intensa, vamos dizer, entre os órgãos e as empresas que, de fato, estão dentro do nosso estado e que querem falar da Amazônia e que querem potencializar a Amazônia e que querem levar a Amazônia para o mundo, dando voz, de fato, para quem está lá dentro. Sim, importante. Muito. É um ponto muito importante isso que tu falas, porque a gente sempre fala dar voz, né, para a Amazônia, mas para quem? Para as pessoas lá dentro, exatamente. Porque, às vezes, as pessoas deixam generalizado, né? E te interrompendo, e eu não estou falando de mim. Sim. Eu estou falando mesmo das pessoas que vivem lá, que moram lá. Isso. Essas pessoas querem coisas tanto quanto nós. Sim. E eles precisam, né, da nossa ajuda, nosso auxílio, nossa apoio. É difícil a gente falar sobre a Amazônia sem falar de políticas públicas, sem falar de todas essas outras coisas que acontecem. Dessas outras coisas que precisam ser integradas para fazer funcionar. Né? Então, a gente está falando de empresa, a gente está falando de emprego, a gente está falando de Estado presente, a gente está falando de dar voz àquelas pessoas que estão lá. Então, é muito mais complexo do que a gente imagina e longe de mim também da gente querer ser a empresa que, sabe, que fala da Amazônia, que tem a propriedade de validação, de levantar isso e dizer assim, não,
somos a Amazônia. Não, zero pretensão. Nós somos uma empresa que tenta, junto com a comunidade local, junto com os órgãos locais, fazer o melhor para o desenvolvimento daquela região que é importante. Muito legal essa consciência que tu tens como empresa. É isso que me motiva, na verdade. Eu acho isso incrível, de verdade, porque eu vejo que tem muitas pessoas por aí, muitas empresas que ainda não pensam assim, infelizmente. Eu acho que a grande importância da gente ser empresário, vamos dizer assim, é querer impactar a vida das pessoas. Eu acho que esse que é o caminho, a gente quer impactar. É motivação. Essa que é a motivação, a gente quer fazer diferente. Então, emociona, de verdade, quando a gente vai para fora do estado e vê o nosso produto que saiu de Afuá, do interior de Afuá, levou quase 7 dias para chegar no sul e está exposto em um supermercado. No Brasil todo. Isso é impressionante e emociona, de verdade. Emociona saber que esse produto, que foi feito na Amazônia, que foi feito no Pará, ele está no Brasil. Ele chega com muito desafio, mas ele chega. E isso que eu acho que é legal. Fruto de muito trabalho, de gente que está lá. Muito esforço. Muito esforço. Ninguém faz nada sozinho, está todo mundo trabalhando junto em prol de fazer o melhor. Desenvolver a região, desenvolver a empresa, desenvolver os parceiros, né? Então, dar voz é isso. É você olhar completo, né? É o olhar integrado. Tu tocaste num ponto que eu acho muito importante, que é sozinho a gente pode ir até mais rápido, mas com outras pessoas a gente vai mais longe. Então eu acho muito lindo isso. Da gente, se conectar com pessoas, trabalhar em conjunto. E vamos crescer juntos. Eu acho isso incrível. Sim. Aí tá o romantismo. Aí tá o romantismo. Aí tá o romantismo, não é? Aí tá o romantismo do empreendedorismo, o romantismo da administração, é exatamente. A gente fala de pessoas, com pessoas, para pessoas. Sim. A gente faz um produto para pessoas, então... Tudo aí tá o romantismo. Aí tá o romantismo do Inclusive, eu queria até te perguntar. Tu és administradora, né? Se formou aqui pelo Cesupa. E como é que essa tua formação te ajuda e te ajudou na tua experiência profissional e como te ajuda principalmente na empresa que tu trabalha hoje, que é da tua família? Tá. As ferramentas que tu aprendeste. O conhecimento técnico, ele é fundamental. Ele nos ajuda no dia a dia o tempo todo. E mais, você pode também acessar novos conhecimentos diante das dificuldades que você encontra no dia a dia. Sim. Eu me lembro que quando eu entrei, eu quis fazer a inovação, né? Eu quis fazer a mudança, botar em prática tudo que eu tinha aprendido, transformar, criar novos mecanismos, métodos de trabalho, um planejamento absurdo, colocando todos os indicadores possíveis. E aí eu percebi que eu fiz para mim. Sim. Aquilo ali foi feito para mim. Era para chegar aonde eu gostaria que a gente chegasse, estava todo mundo entendendo para onde a gente queria ir, mas se eu só estou falando para mim, não funciona muito, né? Sim. Por isso que a gente precisa olhar para o todo. E aí, onde a gente parou na questão da inovação, é exatamente esse. Eu queria tanto fazer a inovação, fazer essa reestruturação da empresa, colocar ferramentas tecnológicas enquanto, na verdade, o anseio, a necessidade era que fosse mudado um pequeno processo dentro da empresa. Curioso para saber. Eles pegavam quando a caixa de papelão ela chega dentro da fábrica, ela vem com o vasilhame, seja pote de vidro, seja de lata, voltado para cima. Na hora que ele passa pela limpeza, pelo invase e chega no final para um encaixotamento, ele fica de cabeça para baixo, na logo. A logo ficava de cabeça para baixo na hora da caixa de papelão, ele ficava invertido. E aí, ele tinha que ter o trabalho de abrir, virar tudo,
para encaixotar de novo, para que ficasse como a gente gostaria que chegasse a apresentação ao cliente. E numa roda de bate-papo, de querer encontrar uma inovação altamente tecnológica, altamente importante, vamos inventar a roda. Eles falaram assim mesmo, não, isso vai adiantar em tantos minutos a produção, a gente vai poder ter a capacidade produtiva muito melhor se você ligar para o fornecedor e pedir para ele já mandarem a embalagem de cabeça para baixo. Nossa, às vezes é uma coisa tão simples. E o que é o mais incrível, essas pessoas não têm conhecimento técnico, vamos dizer assim, técnico de estudo. Sim. Essas pessoas, elas não têm, mas elas têm a vivência. E elas me disseram que se fizesse isso, ia ser muito bom, que iria adiantar o processo, que a gente ia otimizar o nosso tempo. E realmente... E sim, realmente! E otimizar essa muito. foi a grande inovação. E é interessante isso, mas o simples, ele é inovador. Sim. E a gente estava nesse bate-papo, a gente estava com a consultoria do Senai. Que bacana. E aí, que era uma etapa do processo de inovação. E foi tão interessante que ela falou assim mesmo, essa é a inovação, sabe? Assim, é isso. O simples é inovador também. Eu falei, então vamos mudar o processo diante de um simples. Para que a gente vai ficar procurando algo muito... encontrar uma máquina que seja mais tecnológica? Por que a gente vai criar um sistema sendo que não é isso. Se a gente pode otimizar a produção, produzir mais, focar numa produção mais enxuta, mais rápida, mais simples e, principalmente, facilitar o trabalho de quem está fazendo. E aí funcionou. A gente ligou para os nossos parceiros, eles mudaram a forma de... Não iria impactar também para eles não era algo que iria fazer diferença, vamos dizer assim, no processo de produção deles. E funcionou. E eu digo, é isso que eu acho tão incrível, é que o simples... Foi o revolucionário. O simples fez toda a diferença. Então, o conhecimento técnico ele é muito importante. Eu até hoje acesso ele. Então, quando eu preciso, eu vou, sim, atrás de livro, vou atrás vou na internet, vou ver palestra, tento me atualizar ao máximo. Falo com a Tati, venho falar com vocês, porque, sim, esse bate-papo a gente também aprende muito. Mas o olhar atento também da vivência faz você aprender e melhorar as técnicas. Eu digo que a gente tem o principal para ser um bom administrador são lá as 4 ferramentas básicas, né? É o planejar, é o organizar, é a direção e o controle. Se você souber fazer isso bem feito, tá tudo certo. Tá tudo bem. Quando a gente entrou no curso, pelo menos no meu semestre, quando eu entrei no curso, eu acho que... Eu não lembro qual foi o professor que falou, mas... Ele falou assim, olha, eu vou ensinar essas 4 coisas pra vocês aqui. Se vocês quiserem, amanhã já estão formados, não precisa. Leva pra vida. É porque você adapta, né? Sim. Você adapta esse conhecimento, esses 4 pilares do planejamento de uma administração, e você leva pra vida, pra tudo. Para os atos mais complexos, e aí você vai atrás das ferramentas complexas para otimizar, vamos dizer assim. E aí existe vários, né, ferramentas que você pode utilizar para otimizar o trabalho. O que é importante, na verdade, é você olhar. Para que você quer, né? Eu preciso fazer uma avaliação do que é urgente dentro da minha demanda. Então, você vai usar a GUT, né? Que é a gravidade, urgência e tendência. É uma ferramenta que você utiliza para um determinado objetivo que você quer atingir. Então, o importante é saber para que você quer. Objetivo, e aí você tem 1 milhão de ferramentas aí que você pode utilizar, né? Você tem as análises dos ambientes, as forças internas, as forças externas, as análises de SWOT da vida. Enfim, então você precisa entender. E você pode utilizá-las também integradas. Sim. Você pode pegar essas ferramentas e utilizar de forma integrada. Mas eu ainda reforço. Saber o básico, saber a base. É o mais importante. É o mais importante, com certeza. Até porque você também não vai saber aplicar a tecnologia ultra, mega inovadora se você não souber o que é um indicador, o que é uma variável, o que é qual é o cenário que você está inserido, se é um cenário que é
propício para uma inovação, se ele é um cenário que, na verdade, você precisa retrair, que você precisa... né, não é a hora de fazer um investimento, não é a hora de você fazer grandes... Saber dizer não também, né? Saber o momento, tipo, você tem que ainda não é o meu momento. Não é o momento. Sim, então, não ir pela impulsividade. Tudo isso é importante e as ferramentas, elas são importantes para isso, para você conhecer. Maravilhoso, gente, mas a gente já tá chegando ao final do nosso podcast, nosso episódio. Eu gostaria que você olhasse para essa câmera bem aqui e desse uma mensagem pro mundo que tá te assistindo. Nossa! Sobre. Assim, porque a gente fala muito. Uma coisa, né? Que eu gosto assim, que eu gosto de perguntar, desculpa te interromper. Foi uma coisa que eu até perguntei pro nosso último convidado, que foi o Thiago Guarani, que dica, que conselho tu darias para uma Fabiana ou para um Vinícius que está começando esse curso, que ainda vai enfrentar toda a tua experiência e trajetória que tu enfrentaste até hoje? Para ser um bom administrador, para... Um bom profissional. Eu acho que é isso. Eu acho que para você ser um bom profissional, né, primeiro você precisa se conhecer, eu acho. Eu acredito muito nisso. Você precisa se conhecer. Nem todo mundo é bom em fazer tudo. Mas você pode reconhecer que você não é tão bom em determinada coisa e você se relacionar com pessoas que façam acontecer. Sim. Então, semana passada eu estava vendo uma palestra e ele falava assim, eu não sei nada de tecnologia. E eu não sei nada de inovação. Mas eu sei muito bem fazer essas duas pessoas trabalharem e darem o melhor de si. Incrível. Eu achei isso tão incrível, porque eu acho que ser um bom profissional é exatamente isso. Eu não sei a área técnica de como fazer uma plantação. O técnico, eu não conheço. Eu talvez não conheça a melhor ferramenta, como operacionar, mas eu posso muito bem encontrar pessoas que possam fazer isso para mim e fazer com que isso dê certo. Então, ser um bom administrador, acima de tudo, é saber gerenciar pessoas. Legal. É saber trabalhar em equipe. É você conhecer, sim, as ferramentas, as técnicas, o que você pode fazer de melhor. Mas, principalmente, é saber lidar com pessoas. Porque essas pessoas vão estar durante o processo inteiro. Então, eu diria, tente conhecer o básico. As inovações são importantes, mas a inovação do simples pode ser revolucionário. E ele na maioria das vezes. É isso que impacta. E aprender sempre. Ouvir, ter um bom ouvido. As pessoas que trabalham mais tempo do que você, elas podem te dar esse direcionamento. A gente tem o ímpeto de fazer a revolução, ainda mais quando a gente é jovem, a gente quer fazer a revolução, mas ouvir as pessoas que já estão há muito tempo no mercado também é importante, pode encurtar, na verdade, o nosso processo de erros e acertos, né? Então, é isso. E se motivar sempre, né? Encontrar dentro de si essa motivação do que pode fazer de bem, de melhor. Eu achei lindo, romântico, mas realista também. Realista. Eu adorei. Emocionante. Inclusive, só pra finalizar mesmo com mais uma dica de livro, isso que tu falas de a gente saber reconhecer no que a gente é bom e também entender que a gente não vai ser bom em tudo, me lembrou muito um livro que é Descubra Seus Pontos Fortes. Eu acho que às vezes a gente passa grande parte da nossa vida tentando melhorar no que a gente não é bom, ao invés de focar no que a gente é bom e escalonar. Sim. Então, eu acho muito interessante. Fica aí a dica para quem quiser ler esse livro. Excelente. Tá aí. Não li, vou ler. É muito legal, de verdade. E você que está até o final aqui... Por favor, curte esse vídeo, comenta, se inscreve no canal. E siga o Instagram da administração, né? Eu não sei qual que é, mas ADM Cesupa. E vai estar por aqui, ó. ADM Cesupa, tira um print, corre lá. Vai seguir a gente.